Imaginem a cena. Vocês acabaram de chegar em casa depois de mais um dia construindo um império de 22 milhões de reais. Vocês sustentam toda a família há anos, pagam todas as contas, proporcionam conforto para todos. E então, seu próprio pai olha nos seus olhos e diz: "Vá embora daqui, sua fracassada." Eu sei que parece impossível, né? Como alguém que construiu um negócio milionário pode ser chamada de fracassada pela própria família que ela sustenta? Mas essa é exatamente a história que vou contar para vocês hoje. E se vocês estão gostando do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque histórias como essa vocês só encontram aqui. Meu nome é Sara, tenho 28 anos, e durante os últimos 10 anos da minha vida, eu construí do zero um império que hoje fatura 22 milhões por ano. Eu saí de uma menina de família simples para me tornar uma das empreendedoras mais jovens do meu setor. Mas o que ninguém imagina é o preço que paguei por esse sucesso. Vocês acham que quando você conquista tudo o que sempre sonhou, quando você prova para o mundo que é capaz, quando você literalmente sustenta sua família inteira, você finalmente ganha o respeito e o amor incondicional dos seus pais, né? Eu também achava isso. Mas na noite do dia 15 de março de 2024, descobri que estava completamente errada. Naquela noite, meu mundo desabou de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. E tudo começou com uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Mas antes de contar o que aconteceu naquela noite fatídica, preciso voltar ao início da minha história, porque só assim vocês vão entender como chegamos até aqui. E acreditem, o que vocês vão descobrir sobre minha família vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. Eu nasci em uma família onde as regras eram muito claras. Homens trabalham, mulheres cuidam da casa. Meu pai, Roberto, era mecânico e tinha uma oficina pequena no quintal de casa. Minha mãe, Conceição, era dona de casa e cuidava de mim e dos meus dois irmãos mais velhos, Bruno e Carlos. Desde pequena, eu era diferente. Enquanto minhas amigas brincavam de boneca, eu ficava observando meu pai consertar carros, fazendo 1000 perguntas sobre como as coisas funcionavam. Ele sempre me mandava para dentro de casa. Isso não é lugar de menina, Sara. Vá ajudar sua mãe na cozinha. Mas eu era teimosa. Aos 8 anos, comecei a juntar latinhas da rua para vender no ferro velho. Minha mãe ficava envergonhada. O que os vizinhos vão pensar? Uma menina catando lixo na rua. Mas eu não ligava. Com o dinheiro das latinhas, comprava doces e vendia na escola com um pequeno lucro. Meu pai descobriu meu negócio quando a diretora da escola ligou reclamando. Ele ficou furioso. "Você está fazendo nossa família passar vergonha. Menina direita não fica vendendo coisa na escola como se fosse uma camelô." Naquela noite, ele me deu uma bronca que nunca esqueci. "Sara, você precisa entender seu lugar. Mulher que se mete à esperta só arruma problema. Você vai estudar, casar com um homem trabalhador e ser uma boa esposa e mãe. Essa mania de querer ganhar dinheiro vai passar." Mas não passou. Aos 12 anos, eu já tinha descoberto que tinha um talento natural para vendas. Comecei a fazer pulseiras de miçanga e vender para as meninas da escola. Em 3 meses, eu tinha uma lista de espera de clientes e estava ganhando mais dinheiro do que meu pai imaginava ser possível para uma criança. Foi quando tudo começou a mudar em casa. Meus irmãos começaram a me provocar, chamando-me de empresária de meia tigela e a patricinha da família. Meu pai ficava cada vez mais irritado com meu comportamento inadequado. O pior momento foi quando completei 13 anos. Eu havia economizado dinheiro suficiente para comprar uma bicicleta nova, algo que meus pais não podiam me dar. Quando cheguei em casa com a bike, esperando que ficassem orgulhosos, a reação foi completamente oposta. "De onde você tirou o dinheiro?" "Para isso?" meu pai perguntou, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, desconfiança e algo que só anos depois eu identificaria como medo. Expliquei sobre as pulseiras. Mostrei meu caderninho onde anotava todas as vendas, o lucro, os gastos com material. Pensei que ele ficaria impressionado com minha organização. Mas ele apenas balançou a cabeça e disse algo que me marcou para sempre. "Isso não é normal, Sara. Menina da sua idade deveria estar pensando em outras coisas. Não em ganhar dinheiro como se fosse adulta. Você está crescendo errada." Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para a bicicleta que havia conquistado com meu próprio esforço, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Eu não ia parar. Não importava o que minha família pensasse, eu ia provar que estava certa. Mas o que eu não sabia era que essa decisão plantaria uma semente de ressentimento que cresceria durante anos, até explodir de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Aos 16 anos, eu já não era mais a menina que vendia pulseiras de miçanga. Havia evoluído para algo muito maior,
E isso estava deixando minha família cada vez mais desconfortável. Tudo começou quando descobri o poder da internet. Em 2013, as redes sociais estavam explodindo, e eu percebi uma oportunidade que ninguém ao meu redor enxergava. Comecei a fazer bolos decorados e fotografá-los para postar no Instagram. Em poucos meses, tinha mais de 5.000 seguidores e pedidos chegando de toda a cidade. Minha mãe inicialmente ficou animada. Pelo menos agora você está fazendo coisa de mulher, cozinhando. Mas quando viu que eu estava cobrando R$ 150 por um bolo, mais do que meu pai ganhava em 2 dias na oficina, a animação se transformou em preocupação. Sara, você está cobrando muito caro. As pessoas vão pensar que somos gananciosos. Ela dizia, sempre tentando me convencer a baixar os preços. Mas eu sabia o valor do meu trabalho. Cada bolo levava 6 horas para ficar pronto. E eu usava ingredientes de primeira qualidade. O problema real começou quando meu negócio começou a crescer mais do que a oficina do meu pai. Eu estava ganhando, aos 16 anos, quase o dobro do que ele ganhava com 25 anos de experiência como mecânico. E isso criou uma tensão na casa que você podia cortar com uma faca. Meus irmãos, que já tinham 22 e 24 anos, ainda moravam em casa e dependiam dos pais para tudo. Bruno trabalhava meio período em um supermercado, e Carlos estava desempregado há meses. Ver a irmã mais nova ganhando mais dinheiro que eles era um golpe no ego masculino que eles não conseguiam digerir. Ela pensa que é melhor que todo mundo. Eu ouvia Bruno comentar com Carlos. Fica aí se achando a empresária, mas é só uma menina fazendo bolinho. A situação ficou insustentável quando decidi expandir o negócio. Queria alugar uma pequena cozinha comercial para aumentar a produção e começar a vender para confeitarias. Quando contei meus planos para a família durante o jantar, o silêncio foi ensurdecedor. Meu pai pousou o garfo e me olhou com uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma de quando eu tinha 13 anos e comprei a bicicleta. Sara, você tem 16 anos. Deveria estar focada nos estudos, pensando no vestibular, namorando, coisas normais de adolescente. Essa obsessão por dinheiro não é saudável. Mas, pai, eu estou ganhando bem. Posso ajudar em casa, pagar meus próprios gastos. Nós não precisamos da sua ajuda. Ele explodiu, batendo a mão na mesa. Eu sou o homem desta casa. Eu sustento esta família. Não preciso que uma menina de 16 anos me ajude a pagar as contas. Foi a primeira vez que vi meu pai realmente com raiva de mim. Não era apenas desaprovação. Era algo mais profundo. Era como se meu sucesso fosse uma ofensa pessoal a ele. Naquela noite, minha mãe veio conversar comigo no quarto. Filha, seu pai está preocupado com você. Ele acha que você está perdendo sua infância, sua juventude. Talvez seja melhor você diminuir um pouco esse negócio de bolos. Mãe, eu amo o que faço e estou ganhando dinheiro honestamente. Por que isso é ruim? Ela suspirou. Não é ruim, Sara. Mas você precisa entender que está mexendo com o orgulho do seu pai. Ele se sente diminuído. Aquela conversa me fez entender algo fundamental sobre minha família. Meu sucesso não era visto como motivo de orgulho, mas como uma ameaça à ordem natural das coisas. E isso era apenas o começo. 2 semanas depois, aconteceu algo que mudaria tudo. Eu estava preparando um bolo para um casamento. Meu maior pedido até então, no valor de R$ 800, quando meu pai entrou na cozinha e fez algo que eu jamais imaginei que ele seria capaz de fazer. Meu pai entrou na cozinha naquela manhã, de sábado, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Eu estava finalizando os detalhes do bolo de casamento. 3 andares, decorado com flores de açúcar que havia levado 2 dias para fazer. Era minha obra-prima. E eu estava radiante, de orgulho. Sara, precisamos conversar, ele disse com uma voz estranhamente calma. Claro, pai. Só deixa eu terminar aqui. Olha só como ficou lindo. Eu me virei para mostrar o bolo, esperando pelo menos um sorriso de aprovação. Mas o que aconteceu? A seguir me deixou em choque. Meu pai se aproximou da bancada e, com um movimento rápido, empurrou o bolo. Eu assisti em câmera lenta minha obra-prima de R$ 800 se despedaçando no chão da cozinha. Pai, o que você fez? Eu gritei, caindo de joelhos para tentar salvar alguma coisa. Esse bolo era para hoje à tarde. A noiva vai me matar. Chega, Sara! Ele gritou de volta. Chega dessa palhaçada! Você tem 16 anos e está agindo como se fosse uma adulta. Isso vai parar agora! Eu estava em choque, olhando para os destroços do meu trabalho espalhados pelo chão. 3 dias de trabalho, R$ 800, minha reputação, tudo destruído em segundos. Você vai parar com esse negócio de bolos. Vai se concentrar nos estudos como uma menina normal da sua idade deveria fazer. Ele continuou. E não quero mais. Ver você postando essas coisas na internet. Está fazendo nossa família parecer uma família de comerciantes.
Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas o bolo. Era a percepção de que meu próprio pai preferia me ver fracassar do que ter sucesso de uma forma que ele não aprovava. Pai, eu não entendo. Por que você está fazendo isso? Eu estava ganhando dinheiro honestamente. Não estava fazendo nada de errado. Errado? Ele riu, mas era um riso amargo. Sara, você tem 16 anos e está ganhando mais dinheiro que homens adultos. Isso não é normal. Você está crescendo achando que pode fazer tudo sozinha, que não precisa de ninguém. Que tipo de mulher você vai ser no futuro? Foi nesse momento que entendi que não se tratava apenas de dinheiro ou idade. Era sobre controle. Era sobre ele não conseguir aceitar que sua filha estava trilhando um caminho que ele não conseguia compreender ou controlar. Limpei as lágrimas e olhei para ele. Pai, eu vou ser o tipo de mulher que não depende de ninguém para sobreviver. O tipo de mulher que constrói seu próprio futuro. Então você vai construir longe desta casa. Ele respondeu, e suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Enquanto você morar aqui, vai seguir nossas regras. Nada de negócios, nada de internet, nada dessa mania de grandeza. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida até então. Aos 16 anos, decidi que ia sair de casa assim que completasse 18. Não ia mais tentar convencer minha família de que estava certa. Ia provar. Passei os próximos 2 anos planejando meticulosamente minha independência. Continuei fazendo bolos escondido, vendendo na escola, economizando cada centavo. Meus pais achavam que eu tinha desistido, mas na verdade eu estava me preparando para o maior salto da minha vida. Quando completei 18 anos, em março de 2015, eu tinha 15 mil reais economizados e um plano de negócios detalhado para um e-commerce de doces gourmet. No dia do meu aniversário, anunciei que estava saindo de casa. Você vai se arrepender, meu pai disse, sem nem levantar os olhos do jornal. O mundo lá fora não é brincadeira. Você vai voltar em menos de um mês pedindo desculpas. Mas eu não voltei. E o que aconteceu nos meses seguintes surpreendeu até mesmo a mim, porque às vezes, quando você está disposto a arriscar tudo, o universo conspira a seu favor de formas que você jamais imaginou. Aluguei um pequeno apartamento, de um quarto na periferia da cidade com os 15 mil reais que havia economizado. Era simples, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu podia trabalhar sem esconder, sem medo de julgamentos, sem ter que justificar cada decisão que tomava. Nos primeiros 3 meses, foi difícil. Muito difícil. Eu acordava às 5 da manhã para fazer os doces, passava o dia fotografando e postando nas redes sociais, e ficava até tarde da noite embalando pedidos. Dormia 4 horas por noite, mas nunca me senti tão realizada. O e-commerce começou devagar. Nos primeiros 2 meses, faturei apenas 3 mil reais. Mal dava para pagar o aluguel e comprar ingredientes. Houve noites em que jantei apenas pão com margarina porque havia investido todo o dinheiro em embalagens bonitas e ingredientes de qualidade. Mas eu sabia que estava no caminho certo quando recebi minha primeira avaliação, 5 estrelas no site. Doces maravilhosos! Nunca comi brigadeiros tão saborosos. A embalagem é um luxo. Recomendo para todos. Essa avaliação mudou tudo. Comecei a investir pesado no marketing digital, estudando sobre SEO, anúncios pagos, estratégias de redes sociais. Gastei noites inteiras assistindo vídeos no YouTube sobre empreendedorismo digital. No 4º mês, algo incrível aconteceu. Uma influenciadora com 200 mil seguidores postou uma foto dos meus doces. Não foi um post patrocinado. Ela realmente havia comprado e gostado tanto que decidiu compartilhar. Em 24 horas, recebi mais de 500 pedidos. Eu não estava preparada para essa demanda. Passei 3 dias sem dormir tentando dar conta de todos os pedidos. Foi quando percebi que precisava profissionalizar o negócio de verdade. Usei o lucro daquele mês para alugar uma pequena cozinha comercial e contratar minha primeira funcionária, a Dona Rosa, uma confeiteira experiente que se tornou minha mentora. E quase uma segunda mãe. Menina, você tem um dom, ela me disse no primeiro dia de trabalho. Mas dom sem organização não leva ninguém longe. Vamos estruturar isso direito. E foi o que fizemos. Criamos processos, padronizamos receitas, organizamos a produção. Em 6 meses, eu estava faturando 25 mil reais por mês e tinha uma equipe de 4 pessoas. Foi nessa época que minha família começou a aparecer. Primeiro foi minha mãe, que veio só dar uma olhadinha no meu negócio. Ela ficou impressionada com a cozinha organizada, com as funcionárias uniformizadas, com o movimento constante de pedidos. Sara, eu não sabia que tinha ficado tão grande assim, ela disse com uma mistura de orgulho e surpresa na voz. 2 semanas depois, foi a vez do Bruno aparecer. Ele estava desempregado há 8 meses e perguntou se eu não tinha uma vaga para ele.
Eu ofereci um trabalho no setor de embalagem e entrega. Você vai me dar ordens? Ele perguntou com um sorriso constrangido. Não, Bruno. Você vai receber instruções da Dona Rosa, que é a supervisora de produção. Eu cuido da parte estratégica do negócio. Ver meu irmão mais velho trabalhando na empresa que eu havia criado foi um momento surreal. Mas o que realmente me marcou foi quando ele me disse, no final do primeiro dia, Sara, eu te devo um pedido de desculpas. Eu nunca acreditei que você conseguiria. Mas a pessoa que ainda não havia aparecido era meu pai. E quando ele finalmente decidiu visitar meu negócio, no final do primeiro ano, sua reação foi algo que eu jamais esperava. Março de 2020. A pandemia chegou como um tsunami que varreu tudo pela frente. Em uma semana, perdi 80% dos meus clientes de consultoria. As empresas cancelaram contratos, cortaram gastos e meu faturamento despencou de 800 mil por mês para 150 mil, mas o pior ainda estava por vir. Com o lockdown, as vendas de doces despencaram também. Quem ia comprar doces gourmet quando as pessoas estavam perdendo emprego e com medo do futuro? Em 2 meses, tive que demitir 20 dos meus 35 funcionários. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava enfrentando uma crise real. Mas o que mais me doeu foi a reação da minha família quando expliquei a situação. Como assim você não pode pagar a mensalidade da faculdade do Carlos este mês? Meu pai perguntou, como se eu estivesse inventando desculpas. Pai, eu expliquei. A empresa está passando por dificuldades. Preciso cortar gastos para não falir. Mas você sempre deu um jeito. Você é rica, Sara. Eu não sou rica, pai. Eu tenho uma empresa que estava indo bem, mas agora está em crise. É diferente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que me gelou o sangue. Então você está dizendo que não podemos mais contar com você? A forma como ele disse isso, como se eu fosse uma funcionária que estava falhando em suas obrigações, me deixou sem palavras. Não era preocupação com a minha situação. Era irritação por eu não poder mais sustentar o padrão de vida que eles haviam se acostumado. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Eu estava trabalhando 16 horas por dia tentando reinventar o negócio, buscando novos mercados, criando produtos adaptados à nova realidade. Mas em casa, tudo que eu ouvia eram cobranças. A conta de luz chegou. Você vai conseguir pagar? Minha mãe perguntava com um tom de ansiedade que me partia o coração. Mãe, eu sempre pago as contas. Pode deixar comigo. É que o Carlos comentou que talvez fosse melhor ele procurar um emprego. Por que ele não procura mesmo? Seria bom para ele ter uma experiência profissional. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Era como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Em julho de 2020, aconteceu o que eu mais temia. Minha conta ficou no vermelho pela primeira vez em anos. Eu havia investido tudo o que tinha na tentativa de salvar a empresa, e por alguns dias não consegui pagar nem as contas básicas de casa. Quando contei para minha família, a reação foi devastadora. Sara, você precisa ser mais responsável. Com o dinheiro, meu pai disse, como se eu fosse uma adolescente irresponsável. Você não pode simplesmente gastar tudo e depois dizer que não tem. Pai, eu não gastei. Eu investi na empresa para tentar salvá-la. Investiu ou jogou fora? Porque pelo que estou vendo, você perdeu tudo. Naquela noite, chorei como não chorava há anos. Não era só pela situação financeira. Era pela percepção de que minha família não me via como uma pessoa que estava lutando contra uma crise mundial. Eles me viam como uma fonte de renda que havia falhado. Mas eu não desisti. Trabalhei como nunca havia trabalhado na vida. Criei novos produtos, explorei novos canais de venda, fiz parcerias estratégicas. E lentamente, muito lentamente, comecei a me recuperar. Em dezembro de 2020, consegui um contrato de consultoria com uma grande rede de supermercados que queria digitalizar suas operações. Era um projeto de 2 milhões de reais que seria pago ao longo de 18 meses. Quando contei a boa notícia para minha família, esperava comemoração, alegria, orgulho, mas o que recebi foi algo completamente diferente. Ah, então você não estava tão mal assim? Foi a primeira coisa que meu pai disse quando contei sobre o contrato milionário. Não houve parabéns, não houve alívio, não houve reconhecimento pela luta que eu havia travado durante meses para salvar tudo. Aquela reação me machucou profundamente, mas decidi focar no que realmente importava: reconstruir meu império. E foi exatamente isso que fiz. O contrato com a rede de supermercados foi apenas o começo. Em 2021, a economia começou a se recuperar, e eu estava preparada para surfar na onda. Havia aprendido lições valiosas durante a crise. Diversificação era fundamental, reservas de emergência eram obrigatórias, e dependência de poucos clientes era perigosa. Criei 5 linhas de negócio completamente diferentes: consultoria, digital, produtos alimentícios,
cursos online, marketing de afiliados e investimentos imobiliários. Se uma área fosse afetada, as outras me sustentariam. Em 18 meses, não só recuperei tudo o que havia perdido, como multipliquei por 3. Meu faturamento em 2022 chegou a 15 milhões de reais. Eu tinha 60 funcionários, escritórios em 3 cidades, e estava sendo convidada para programas de TV como exemplo de empreendedora que superou a pandemia. Mas o mais impressionante veio em 2023. Lancei uma plataforma digital que conectava pequenos produtores rurais diretamente com consumidores urbanos. A ideia explodiu de uma forma que nem eu esperava. Em 6 meses, tínhamos 50 mil usuários ativos e estávamos processando mais de 2 milhões em transações mensais. Foi quando bati a marca dos 22 milhões em faturamento anual. Aos 26 anos, eu havia construído um verdadeiro império empresarial. Como uma boa filha, continuei sustentando minha família. Na verdade, aumentei ainda mais o padrão de vida deles. Comprei uma casa de praia, contratei uma empregada doméstica para minha mãe, paguei um plano de saúde premium para todos e ainda dava uma mesada generosa para meus pais e irmãos. Meu pai havia praticamente parado de trabalhar. Para que vou me esforçar se minha filha ganha mais em um dia do que eu ganharia em um mês? Ele dizia, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Carlos se formou em administração, mas nunca procurou emprego. Estou ajudando a Sara com os negócios, ele dizia, embora sua ajuda consistisse basicamente em dar palpites não solicitados sobre decisões que eu já havia tomado. Bruno continuava trabalhando na minha empresa, mas havia se acomodado completamente. Chegava tarde, saía cedo, e sempre que eu tentava cobrar mais empenho, ele respondia: "Relaxa, Sara, somos família." Mas eu tolerava tudo isso porque amava minha família e me sentia realizada vendo-os confortáveis. Afinal, não era para isso. Que eu trabalhava tanto? Para dar uma vida melhor para as pessoas que eu amava? Em dezembro de 2023, organizei uma festa de fim de ano na casa de praia para celebrar mais um ano de sucesso. Toda a família estava lá, amigos, funcionários. Era uma noite perfeita, com todos felizes e descontraídos. Foi durante essa festa que ouvi uma conversa que mudaria minha percepção sobre tudo. Eu estava voltando do banheiro quando escutei meu pai conversando com um amigo no terraço. "Você tem sorte, Roberto. Sua filha te sustenta e você não precisa se preocupar com nada." "Sorte?" Meu pai riu. "Cara, eu criei essa menina. Tudo que ela é hoje, ela deve a mim. É o mínimo que ela pode fazer depois de tudo que investimos nela." Fiquei paralisada. Investiram em mim? Eles que tentaram me impedir de empreender desde criança? Eles que me expulsaram de casa quando decidi seguir meu próprio caminho? Mas o que veio a seguir foi ainda pior. Além do mais, meu pai continuou, ela precisa da gente mais do que a gente precisa dela. Imagina se a família dela virasse as costas? Ela ficaria sozinha no mundo. A gente faz um favor para ela aceitando a ajuda. Naquele momento, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos esses anos, eu achei que estava ajudando minha família por amor, mas para eles, eu era apenas uma obrigação, cumprindo seu dever. E o pior ainda estava por vir. Depois daquela conversa que ouvi na festa, algo mudou dentro de mim. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava, a observar comportamentos que havia normalizado ao longo dos anos. Em janeiro de 2024, decidi fazer um teste. Anunciei que ia viajar para os Estados Unidos por 2 semanas para participar de uma conferência de empreendedorismo e conhecer potenciais investidores. 2 semanas? Minha mãe perguntou preocupada. E as contas de casa? E a mesada? Mãe, são só 2 semanas. Vocês podem se virar sem mim por esse tempo. O silêncio que se seguiu foi revelador. Era como se eu tivesse sugerido que eles sobrevivessem sem ar por 2 semanas. Durante a viagem, recebi 47 ligações da minha família. Não eram ligações perguntando como eu estava, se estava bem, se estava aproveitando. Eram todas sobre dinheiro. Quando eu ia transferir a mesada, se eu podia pagar uma conta que havia vencido, se eu podia antecipar o dinheiro do mês seguinte. Quando voltei, encontrei uma pilha de boletos em cima da mesa da cozinha. Meu pai havia anotado um post-it. "Sara, essas contas venceram enquanto você estava fora. Precisa pagar urgente." Não havia um "como foi a viagem", não havia um "sentimos sua falta". Apenas cobranças. Foi nesse momento que tomei uma decisão, que mudaria tudo. Ia começar a estabelecer limites. "Pai, precisamos conversar sobre essa situação financeira", eu disse durante o jantar. "Que situação?" Ele perguntou genuinamente confuso. "Vocês estão completamente dependentes de mim. Isso não é saudável para ninguém."
Sara, você está ganhando 22 milhões por ano. Para você, sustentar a gente não é nada. Não é sobre o dinheiro, pai. É sobre autonomia, sobre dignidade. Vocês pararam de trabalhar, de se esforçar, de sonhar com coisas próprias. Meu pai largou o garfo e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Então você está dizendo que não quer mais ajudar sua família? Estou dizendo que quero que vocês voltem a ser independentes. Posso ajudar em emergências, mas não posso sustentar vocês para sempre. Emergências? Carlos se intrometeu na conversa. Sara, você está sendo egoísta. Você tem dinheiro de sobra e está querendo economizar na própria família. Egoísta? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu sustento vocês há mais de 5 anos. Pago todas as contas, todos os luxos, todas as vontades de vocês. E você acha que isso te dá o direito de nos humilhar? Meu pai explodiu. De chegar aqui e dizer que somos uns parasitas? Eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Está implícito. Você acha que porque tem dinheiro pode nos tratar como se fôssemos empregados seus. A discussão escalou de uma forma que eu jamais imaginei. Minha mãe começou a chorar. Meus irmãos tomaram partido do meu pai. E eu me vi sozinha defendendo uma posição que para mim era óbvia. Eles precisavam recuperar sua independência. Sabe qual é o seu problema, Sara? Meu pai disse com uma frieza na voz que me arrepiou. Você acha que é melhor que todo mundo. Acha que porque tem dinheiro pode vir aqui dar lição de moral na gente. Pai, eu só quero que vocês sejam felizes e independentes. Independentes? Ele riu. Mas era um riso amargo. Você criou essa dependência. Você que insistiu em pagar tudo, em sustentar todo mundo. E agora quer jogar a culpa na gente? Naquela noite, fui para meu apartamento com o coração partido. Pela primeira vez, comecei a questionar se realmente estava ajudando minha família, ou se havia criado um monstro que estava me devorando. Mas o que aconteceu 2 semanas depois superou todos os meus piores pesadelos e me mostrou uma face da minha família que eu jamais imaginei existir. 15 de março de 2024. Essa data está gravada na minha memória como o dia em que minha vida se dividiu em antes e depois. Era uma quinta-feira, e eu havia decidido fazer uma visita surpresa à minha família para tentar reconciliar as coisas após nossa discussão 2 semanas antes. Cheguei em casa por volta das 19 horas. A casa estava cheia. Meus pais, meus irmãos e mais algumas pessoas que eu não reconheci imediatamente. Havia uma atmosfera estranha no ar, como se eu tivesse interrompido algo importante. Sara, minha mãe disse com um sorriso forçado. Que surpresa! Não sabia que você vinha hoje. Oi, mãe. Pensei em passar aqui para conversarmos. Quem são? Essas pessoas? Foi quando meu pai se levantou da mesa da sala de jantar, onde havia papéis espalhados. Ele estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desafio e culpa? Sara, senta aqui. Precisamos conversar. Quando me aproximei da mesa, vi que os papéis eram documentos legais. Contratos, procurações, papéis. De cartório. Meu coração começou a acelerar. O que é isso, pai? São os documentos para a transferência das suas empresas para o nome da família. Ele disse, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu fiquei em choque. Como assim transferência? Um dos homens que eu não conhecia se apresentou. Sou o advogado da família, Dr. Mendes. Seus pais me contrataram para regularizar a situação das empresas. Que situação? Minhas empresas estão perfeitamente regulares. Sara, meu pai interveio. Você é solteira, não tem filhos, trabalha demais. Se algo acontecer com você, tudo que você construiu vai para o governo. Estamos protegendo o patrimônio da família. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Vocês querem que eu transfira minhas empresas para vocês? Não é transferir, Carlos disse. É colocar no nome da família. Você continua administrando, mas legalmente somos todos sócios. E por que vocês fizeram isso sem me consultar? Porque sabíamos que você ia criar dificuldades. Bruno respondeu. Você anda muito estranha ultimamente, muito egoísta. Foi então que entendi o que estava acontecendo. Eles haviam planejado isso. Não era uma conversa. Era uma emboscada. Vocês estão tentando me roubar, eu disse com a voz tremendo. Roubar? Meu pai explodiu. Sara, tudo que você tem, você deve à família. Nós te criamos, te educamos, te apoiamos. Vocês me apoiaram? Vocês me expulsaram de casa quando eu tinha 18 anos. E foi a melhor coisa que fizemos. Te forçou a crescer, a se tornar independente. A hipocrisia era tanta que eu comecei a rir. Um riso nervoso, histérico. Agora vocês estão dizendo que me expulsar foi um favor? Foi.
Meu pai disse com uma convicção que me gelou. E agora é hora de você retribuir. Assina esses papéis e para de ser ingrata. Eu não vou assinar nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai me olhou por alguns segundos. Depois disse as palavras que destroçaram meu coração. Então você não é mais bem-vinda nesta casa. Pai, você ouviu. Pega suas coisas e vai embora. E não volta mais enquanto não mudar essa atitude. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela interviesse e que me defendesse. Mas ela apenas desviou o olhar. Mãe? Sara? Talvez seja melhor você ir mesmo. Até você se acalmar e pensar direito. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. As pessoas que eu mais amava no mundo, que eu havia sustentado e mimado durante anos, estavam me expulsando porque eu me recusei a entregar meu patrimônio para eles. Saí daquela casa sabendo que minha vida havia mudado para sempre. Mas o que eu não sabia era que essa traição revelaria uma verdade ainda mais chocante sobre minha família. Uma verdade que explicaria tudo e mudaria completamente minha percepção sobre quem eu realmente era. Nos 3 meses que se seguiram, aquela noite terrível, vivi o período mais sombrio da minha vida. Não era apenas a dor da traição. Era o vazio existencial de descobrir que tudo em que eu acreditava sobre família, amor e lealdade era uma ilusão. Mergulhei no trabalho como nunca antes. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no escritório, evitava qualquer coisa que me lembrasse da minha família. Meus funcionários estavam preocupados comigo, mas eu não conseguia falar sobre o que havia acontecido. Foi durante esse período que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da Dona Rosa, minha antiga funcionária e mentora, que havia se aposentado 2 anos antes. Sara, preciso conversar com você. É sobre sua família. Dona Rosa, eu não quero falar sobre eles. Filha, você precisa saber a verdade. Venha. Na minha casa hoje à noite. Algo no tom da voz dela me fez aceitar. Quando cheguei à casa da Dona Rosa, ela estava visivelmente nervosa. Sara, o que vou te contar vai doer, mas você tem o direito de saber. Ela respirou fundo. Você não é filha biológica do Roberto e da Conceição. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Você foi adotada quando tinha 6 meses. Seus pais biológicos morreram em um acidente de carro. Roberto e Conceição não podiam ter filhos na época. Os meninos vieram depois, quando ela conseguiu engravidar. Mas como você sabe disso? Porque eu era vizinha deles quando você chegou. E porque... Ela hesitou. Porque seus pais biológicos eram meus primos. Eles eram empresários, Sara. Tinham uma pequena fábrica de doces. O mundo parou. Tudo começou a fazer sentido. Minha paixão por empreendedorismo, meu talento natural para negócios, minha obsessão com doces desde criança. Dona Rosa, por que você nunca me contou isso? Porque prometi para seus pais adotivos que guardaria segredo. Mas depois do que eles fizeram com você, suas lágrimas começaram a cair. Não posso mais ficar calada. Ela me entregou uma caixa velha. Isso aqui são coisas dos seus pais verdadeiros. Fotos, documentos, até algumas receitas da fábrica deles. Passei a noite inteira olhando aquelas fotos. Meus pais biológicos eram jovens, sorridentes, empreendedores. Nas fotos da fábrica, eu podia ver de onde vinha minha paixão por criar, por construir algo próprio. Mas a descoberta mais chocante veio quando encontrei o testamento deles. Meus pais biológicos haviam deixado um seguro de vida e uma pequena herança que deveria ser entregue a mim quando eu completasse 18 anos. Dinheiro que nunca recebi. No dia seguinte, procurei um advogado. Descobri que Roberto havia usado minha herança para comprar a casa onde a família morava até hoje. Ele havia literalmente roubado meu dinheiro e depois me expulsado de casa quando me recusei a entregar meu patrimônio. Mas a reviravolta final veio uma semana depois. Meu advogado descobriu que meus pais biológicos tinham uma irmã viva. Minha tia Maria, que morava em São Paulo e havia me procurado durante anos sem sucesso. Quando nos encontramos, foi como olhar no espelho. Ela tinha a mesma determinação, a mesma paixão por negócios, o mesmo jeito direto de falar. Sara, eu nunca parei de procurar você. Seus pais me deixaram uma carta pedindo para cuidar de você se algo acontecesse com eles. Hoje, 1 ano depois, de descobrir a verdade, minha vida é completamente diferente. Tenho uma família de verdade. Minha tia Maria, que se tornou minha melhor amiga e conselheira. Meus negócios cresceram ainda mais, chegando a 35 milhões em faturamento. Quanto à família que me criou, eles tentaram me procurar quando souberam que eu havia descoberto a verdade. Roberto apareceu no meu escritório pedindo perdão, dizendo que sempre me amou como filha. Mas era tarde demais. Não por vingança ou rancor,
simplesmente porque eu havia aprendido a diferença entre família de sangue e família de verdade. Família de verdade te apoia, te incentiva, vibra com suas conquistas. Não tenta te roubar quando você alcança o sucesso. Hoje, aos 28 anos, sou uma mulher realizada, com uma família que me ama de verdade e um império construído com minhas próprias mãos. E a maior lição que aprendi é que às vezes as maiores traições da vida são apenas o universo, nos mostrando quem realmente merece estar ao nosso lado. A menina que foi chamada de fracassada pelo homem que a criou se tornou uma das empresárias mais bem-sucedidas do país. E sabe qual é a melhor parte? Eu consegui isso sendo exatamente quem eu sempre fui, uma mulher determinada que nunca desistiu dos seus sonhos.